A palavra de Deus, ela é sempre esse bálsamo para todos nós, no nosso dia, principalmente assim, quando começamos o dia meditando na sua lei e nela, pelo dia todo vamos ali ruminando. É isso mesmo, vamos trabalhando a palavra de Deus. E o texto e o tema que eu dei para essa devocional de hoje é deixa de bobagem. Por que deixa de bobagem? Porque quem faz bobagem é porque é bobo. E às vezes nós somos tão bobos em tantas coisas. E ser bobo normalmente é o contrário de quem é sábio. Não é verdade? Nós precisamos deixar de fazer aí, cometer algumas bobagens. E o texto que eu divido com você hoje é um texto que nos inspira à sabedoria. E o texto diz em Provérbios, número 1, versos 1 e 2, diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Os provérbios, normalmente, eles nos ensinam sobre isso. E, por esses provérbios, nós vamos caminhar para aprender aí como deixar de ser bobo em muitas coisas. Nós estamos vivendo tempos difíceis, os tempos aí estão maus, os dias são maus, como a própria palavra nos ensina. E o que é o mais interessante nisso é que muita gente anda estressada, entra na pilha, entra na correnteza aí desse sistema. A gente está vendo assassinatos bárbaros, a violência, vimos lá aquela perseguição aos cristãos ou outras religiões também. Tudo isso nos afeta e isso tudo nos faz mal, não é verdade? Só que a gente tem que tornar a nossa vida mais leve. Como? Eu quero dividir alguns textos da palavra de Deus com você para que a gente repense o nosso próprio modo de agir para que isso torne a nossa vida um pouquinho mais leve. Em Provérbios, capítulo 28, 26, diz assim: quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Isso aí na nova versão, na versão da linguagem de hoje. Então, pessoal, aquele que confia em si mesmo é bobo. Por quê? Ele se desgasta, ele esquenta a cabeça, ele quer fazer tudo, ele morre sozinho. Nos Estados Unidos, tinha um cidadão chamado Glenn Wolfe. Ele morreu com 88 anos de idade. Ele gerou 19 filhos, teve 49 netos e alguns tantos bisnetos. Quando ele morreu, sabe quanto que ele tinha de reserva, de economia? $430. Ele teve vários casamentos. O mais longo durou 7 anos e o mais breve durou 19 dias. Olha que absurdo. Talvez um homem que confiasse só em si mesmo, mas chegou no final da vida, sabe quantas pessoas tinha no sepultamento dele? Ninguém. Estava sozinho. Às vezes, confiar em nós mesmos é renegar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão próximos de nós, é recusar a ajuda de Deus nas nossas vidas. E o próprio Senhor Jesus, na oração sacerdotal, ali em João 15, ele falou: olha, sem mim nada podeis fazer. Então, para a gente deixar de ser bobo, de querer fazer tudo sozinho na força do nosso braço, não incorra nesse erro, não. Seja dependente de Deus. A nossa vida tem que ser dependência ou morte em Deus. Então, seja esperto, seja sábio, como aqui o provérbio está nos ensinando. Um outro provérbio também nos ensina algo interessante sobre essa forma aí de ser sábio. Diz assim, Provérbios 1:7. Para ser sábio, é preciso temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Aquele que é bobo, ele despreza a sabedoria. É aquela pessoa que não quer que ninguém pregue para ele, não quer que ninguém fale com ele, não aceita a correção de ninguém. Isso é ter coração duro, isso é confiar em si mesmo. É aquela pessoa que normalmente termina sozinho. E nós vivemos em comunidade e não fomos feitos para ficarmos sozinhos. Não é verdade? Então, nós precisamos deixar essas bobagens, essas meninices de lado. Por quê? O bobo, o tolo, ele rejeita a disciplina. Provérbios 17:10 diz assim:
Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo, com 100 chicotadas. Ou seja, o sábio, ele aprende já com os erros, ele aprende com uma repreensão, e o tolo, ainda que leve 100 chicotadas, ele não vai aprender. Ou seja, o bobo, ele sempre vai sofrer, mas nunca vai aprender. Nós precisamos ficar espertos, porque a sabedoria nos ensina até aprender com o erro dos outros. Esses dias eu estava em casa conversando com a minha esposa e observando alguns comportamentos. E eu precisei de chegar duro no meu filho mais velho, João Pedro. Na hora que nós chegamos duro nele, a menininha, a minha menor, Ana Clara, de 8 anos, saiu correndo para o quarto dela, já foi fazer as coisas, aí eu fui ver. Ela foi fazer exatamente tudo aquilo que eu estava chamando a atenção dele. Tipo, como assim, ela estivesse consertando. Ela estava aprendendo com o erro do irmão. Olha que interessante. Ela não era nem chamada na história. Então, lembre-se, o bobo é aquele que rejeita a disciplina. Agora, mais bobo ainda é aquele do estopim curto, aquele de cabeça quente, e nós temos que rever isso nas nossas vidas. Eu digo que o sábio é aquele que toma decisões de cabeça fria e coração quente, quando muitas vezes o tolo toma decisão de cabeça quente e coração frio. Lá em Provérbios, capítulo 14, 29, diz assim: a pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo, não tem consciência. Então, é para a gente aprender. Nós, homens, estamos aí no trânsito, aí dá uma fechada, a gente se irrita, a gente quer jogar o carro para cima, buzina, grita, por vezes até xinga, amaldiçoa. Isso aí é tolice, é bobagem. Nós precisamos fazer, porque tem tanta gente morrendo no trânsito exatamente por isso, porque vai tirar uma satisfação, quer revidar ali a fechada. Dentro de casa, é aquela pessoa que fala, olha, comigo é assim, bateu, levou, então está sempre ali estourando de cabeça quente. Não, então não seja assim. Comece o seu dia repensando as suas atitudes, repensando a sua forma de lidar com o próximo e com as situações adversas, principalmente. Pois o outro dia aqui a Carol diz, Deus nos dá a oportunidade na dificuldade. Quando você fala assim, não foi isso, Carol? Foi. Deus me dá paciência. Aí Deus vai colocar uma pessoa irritante do lado. Isso. E o cabeça quente, aqui nós aprendemos, né, que a calma, quem mostra é quem tem juízo. Então, se você tem essa consciência em Deus, quer melhorar, quer ser melhor do que ontem, então mantenha calma, cabeça fria, e eu sei que tudo vai dar certo no final. Um outro ponto que nos ensina a deixar de sermos bobos, a deixarmos dessas atitudes de bobagem, é não sermos intrometidos. Exatamente. Provérbios 23, verso 3 diz assim: qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. Sabe aquela história, dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair? Isso é questão de quem é intrometido, que quer comprar todas as brigas, quer saber tudo, quer entender de tudo. O fofoqueiro normalmente começa por aí, né? Aquele que é o maledicente começa por aí. Por quê? Ele começa as brigas assim, às vezes fazendo inferninho de um com o outro, coloca um contra o outro, comenta. Não, uma das nossas características que é marcante, principalmente para aqueles que amam a Deus, aqueles que são sábios, é aqueles que fecham a boca na hora que tem que fechar. Mas quando abrem, sabem a hora e a maneira correta de abrir a boca. Agora, o intrometido, esse ele quer saber de todas as histórias, ele entra em confusão que não é dele, ele, enfim, quer dar palpite em tudo. Mas a palavra de Deus nos ensina em Romanos 12, 18, que o que depender de nós, nós devemos ter paz com todos. E muitas vezes, quando a gente fica fomentando ali a ira, certamente a gente vai ter muito problema na nossa vida, além do que não seremos vistos com bons olhos. Quantas pessoas perdem o testemunho, o poder do seu testemunho fazendo isso? É crise, é intriga dentro de um prédio, ali no condomínio, é com o vizinho, com parente, isso acontece demais.
Como é que está o relacionamento seu aí com seus parentes? Você está entrando na vida dos outros? Não faz isso não. E também proteja a vida da sua família, defenda a sua esposa, defenda o seu marido, defenda os seus filhos. Roupa suja, onde que se lava, cara? Em casa. E às vezes a gente quer lavar e dá pitaco na roupa suja do outro. Então, não seja intrometido. E um outro aqui, para a gente encerrar, para a gente deixar de bobagem, é pensar que o bobo é aquele que fala tudo o que pensa. O sábio é aquele que pensa em tudo o que fala. Provérbios 29:11 diz assim: o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Ou seja, tem muita gente que diz assim e se gaba disso. Olha, eu falo mesmo, comigo bateu, levou e é na lata e eu falo, se tem que falar, eu falo. Às vezes isso, como o pastor Márcio diz, ao invés de ser franqueza, é falta de educação. Porque nem sempre você tem que falar. E muitas vezes, se você tem que falar, você vai corrigir, vai admoestar, você vai aplicar essa reprimenda, o quê? No particular. O elogio deve ser para a massa, mas a correção, ela deve ser individual. Quantas pessoas expõem o seu amigo, expõem ali o seu colega de trabalho, um companheiro, expõem o cônjuge. As mulheres normalmente estão no salão, aí falam do marido, estão lá com as amigas, na porta de casa, no portão, fala de uma, fala do outro, expõe até os maridos nos seus defeitos. Ela vai desabafar, desabafa com qualquer um, só as mulheres? Não, às vezes os homens reclamam ali com a maneira de falar, às vezes de tecer elogios a outros, mas se referindo a defeitos daqueles de dentro da sua casa, da sua mulher, dos seus filhos. Então, nós precisamos deixar dessas bobagens, precisamos buscar uma vida de sabedoria. Os provérbios nos foram dados para que a gente alcançasse. Lembrando aqui o verso 2, os provérbios nos servem para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Então, quando as palavras vierem para você da parte de Deus, absorva, retenha no seu coração, apreenda tais palavras. E eu tenho certeza que sua vida, ela vai mudar, sua vida vai ser mais leve e, claro, nós vamos contribuir para uma comunidade mais sarada. Então, que Deus te abençoe, que essa mudança comportamental seja efetiva na minha vida, é a minha oração. Isso aqui foi para mim e eu só compartilho com você. Agora, se serviu com você, você está ganhando sabedoria, porque você está aprendendo com os meus erros. Que Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Que bênção, Serginho. Glória a Deus. Essa palavra veio do coração de Deus para o nosso coração. E é interessante que sabedoria não adquire com curso superior, sabedoria não adquire com dinheiro no banco, sabedoria se adquire com relacionamento e intimidade com Deus. Eu costumo dizer, Carol, que é uma equação simples. Sabedoria é conhecimento mais a prática é igual a sabedoria. É uma equação simples. E precisamos ter essa sabedoria, mas para isso também nós precisamos gastar tempo com o dono da sabedoria, né? Com aquele que pode nos encher de sabedoria, que pode trazer as respostas que nós precisamos, que pode realmente trazer aquela luz no fim do túnel. Eu falo que sabedoria é você fazer a coisa certa quando você não sabe o que fazer. Isso é sabedoria. Por quê? Porque vem de Deus. Ele te direciona a fazer aquilo. Sabedoria, fazer a coisa certa quando você não sabe o que fazer, porque é Deus que vai te conduzir. Então vamos orar. Só um texto que eu esqueci aqui antes da oração da Carol. Lá em Tiago, capítulo 1, diz assim, verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos, observe bem essa palavra, a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ou seja, Ele não põe condição. Se você quer sabedoria, peça a Deus que Ele vai dar assim, liberalmente, sem medida. E eu sei que você vai ser abençoado. Então vamos orar pedindo sabedoria ao Senhor. Lembrando que Ele vai nos permitir viver situações para que a gente desenvolva essa sabedoria, essa dependência nele e obedeça aquilo que Ele nos conduzir, nos direcionar. Mas precisamos, né? Então vamos orar a quem pode nos dar. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor.
Obrigada por essa palavra que vem do teu coração. Deus, obrigada porque o Senhor é o dono da sabedoria. E o Senhor nos dá na medida que nós precisamos, sem dar a mais, sem dar a menos. Mas, Senhor, nos ajuda a ter um coração ensinável, um coração que está aberto para crescer, para obedecer, para melhorar, para não se justificar. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor, Pai, e pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, que possamos sim ser homens e mulheres sábios aos Teus olhos, agir da maneira correta, agir do jeito certo, fazer a coisa certa, quando nós não sabemos o que fazer, porque dependemos do Senhor e estamos ali sensíveis para ouvir aquilo que o Senhor vai nos dizer. Estamos sensíveis para ouvir o que o Senhor vai nos conduzir na maneira de agir com o nosso cônjuge, na maneira de agir com o nosso filho, na maneira de agir com uma notícia que não agrada ali o nosso coração, uma triste notícia, para saber como agir com o nosso chefe, com o nosso líder, para saber como agir em situações inesperadas. Precisamos da Tua sabedoria, Senhor. Deus, que nós venhamos, cada dia mais, ser conhecidos e reconhecidos pela sabedoria do Senhor nas nossas vidas, pela presença do Senhor nas nossas vidas. Pai, obrigada porque o Senhor nos dá oportunidades de crescer, oportunidades de realmente estar contigo, oportunidade de buscar no Senhor a coisa certa, Pai. E a coisa certa é a sabedoria. Nos ensine a ser sábios, nos ensine a usar isso que vem do Senhor, para que realmente o Senhor possa ser cada dia mais conhecido e reconhecido nas nossas vidas também, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Amém.